Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Pessoal, e na aula de hoje a gente vai falar sobre um tópico bem importante, tá? É tópico da certificação OCP19, tá? Que é Shared Undo e Local Undo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente dar uma introdução aqui, né? Para a gente chegar no X da questão, né? Então eu vou começar dando uma introdução. Na versão 12C do Oracle Database, tá? A gente teve diversas novidades aí que foram introduzidas, tá? Entre elas, a gente sabe que uma das mais relevantes foi a arquitetura multitenant, tá? Então a arquitetura multitenant ela realmente foi uma das novidades mais relevantes que foram introduzidas aí a partir da versão 12C, tá? Inclusive a partir da release 20C agora vai ser obrigatório o uso dessa nova arquitetura multitenant. Então a gente já falou sobre isso, é muito importante que você domine, tá, essa arquitetura, tá? E aí é o seguinte, pessoal, quando a gente fala da arquitetura multitenant, né, a gente está falando basicamente, né, na versão 12CR1, a gente está falando basicamente de um CDB, né, que é um Container Database, e dentro desse CDB nós temos um root container, né, que é o que a gente chama de CDB root, nós temos os PDBs, tá? E nós temos também o PDB seed, tá? Então essa é basicamente aí a estrutura de um Container Database na 12CR1, tá? A partir da 12CR2, a gente sabe que a gente também tem agora um conceito de Application Container, né? E dentro desse Application Container, a gente pode ter mais de um, né? A gente tem um Application Root, né? Nós podemos ter Applications PDBs, né? Plugados aí nesse Application Root. E nós podemos também ter, opcionalmente, né? Não é obrigatório a gente colocar, mas a gente pode ter também um Application Seed, tá? Então a gente sabe que a estrutura, né, da arquitetura multitenant é dessa forma, tá? Falando assim, agora um pouquinho mais da estrutura em relação a Tablespace, né, que é o foco da nossa aula de hoje, como que é, né, a arquitetura na 12CR1, tá? É basicamente dessa forma aqui, pessoal. A gente tem a instância, né? Nós temos a System Global Area, que é a SGA, né? Nós temos aí os processos, background, né? E agora, no X da questão, nós temos aqui, ó, o nosso root container, né, que é o nosso CDB root, onde nós temos aqui as tablespaces, né? Então a gente tem a system, a gente tem a sysalx, nós temos a temp e nós temos a undo, tá? Que é o foco da nossa aula de hoje, tá? E nós temos aqui também, ó, os control files, né? E os redo-logs, tá? Aí é o seguinte, pessoal, na 12CR1 não tinha a opção da gente utilizar a undo local, tá? A gente utilizava a undo como shared, né? Nós utilizávamos shared undo. O que é isso? É uma undo compartilhada, tá? Então, os PDBs que a gente tem, tá? Por exemplo, aqui o PDB1, né? O PDB2, né? Eles utilizam, né, a undo do CDB root, né? Então, essa undo ela é compartilhada, tá? Então, sempre que você estiver atuando, por exemplo, num PDB que você não tiver, por exemplo, a partir da 12CR2, ou se você também não estiver utilizando a local undo, você vai trabalhar de forma shared, tá? Compartilhando essa undo aí, tá bom? E dando aqui um pouquinho mais de informação para vocês, os control files e os redo-logs também são do CDB root, né? Então os PDBs utilizam, né, por exemplo, aqui o control file ele vai ler e escrever no control file do root, né? E a mesma coisa para os redo-logs, né? Os PDBs vão utilizar aí os redo-logs do root, tá? Assim como, por exemplo, a tablespace temporária, né? Os PDBs, eles já vêm aqui, ó, tanto o seed, né, quanto o PDB1, ele já vem aqui com a system e com a sysalx, né? E você pode, opcionalmente, também escolher colocar uma tablespace temporária. Se você não colocar uma tablespace temporária, vai se aplicar o mesmo modelo aí da undo. Ele vai utilizar aqui, ó, a tablespace temporária do root. Beleza? Então é assim que é a estrutura, né, na 12CR1, ok? A gente só tem a opção de utilizar a undo compartilhada. Antes da gente falar da estrutura, né, a partir da 12CR2, vamos só recapitular um pouquinho, né? Qual é a função da tablespace de undo, né? Pessoal, a gente já teve aulas aqui no nosso curso, nós temos aulas aqui no nosso curso sobre isso, né? Falando sobre a tablespace de undo, mas só para a gente poder recapitular, é basicamente a tablespace que a gente utiliza para armazenar os dados, né, de undo para a gente, por exemplo, poder reverter uma transação, né? É uma das coisas que a tablespace de undo faz. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, em cima de uma tabela, fazendo uma atualização, você dá, por exemplo, um update, né? O dado antigo que estava lá antes do seu update, ele vai para a tablespace de undo, né? Então, se você precisar, por exemplo, fazer aí um rollback, né, você vai buscar esses dados na tablespace de undo para você poder efetuar esse rollback, tá? Isso é uma das funções aí da tablespace de undo, né? Outras funções, por exemplo, recuperar uma transação que terminou de forma abrupta, né? Ou seja, por uma falha na instância, deixei até aqui um exemplo, um alter system kill, né? Um kill -9, então
Quando acontece esse tipo de coisa, a gente também utiliza a Tablespace Undo para poder fazer uma recuperação, ver os dados que não foram comitados e fazer o rollback dessas transações. Então a gente consegue também utilizar para esse tipo de situação. A gente também consegue utilizar para leituras consistentes, né? Então quando você está, por exemplo, atualizando uma tabela, né? Fazendo um update lá, antes de você dar o commit, os usuários não conseguem verificar por exemplo, as alterações que você está fazendo, né, antes de você realizar um commit, né, então a gente também consegue garantir a leitura consistente. A gente também pode utilizar a Tablespace Undo, por exemplo, para realizar operações de flashback. Enfim, a Tablespace Undo ela é realmente bem importante, tá? Ela tem uma função bem importante aí no banco de dados Oracle, tá? Isso foi só para a gente recapitular. Se você quiser saber mais, né, a gente tem aulas aqui, dá uma olhada lá, eu explico um pouco melhor sobre a Tablespace Undo, beleza? E aí é o seguinte, galera. Quais são as desvantagens, tá, da gente se utilizar uma shared Undo? Tá? Como eu falei para vocês, na 12CR1 não existia, né, a Undo local. A gente tinha que utilizar a shared Undo, né? E ela pertencia aí ao CDB root e todos os Plugables Database utilizavam a Undo do CDB root, tá? Quais são algumas desvantagens, né? Pessoal, seguinte, né? Quando, por exemplo, né, uma das desvantagens era quando, por exemplo, a gente realizava um flashback database, tá? O que acontecia? O que acontecia com os Plugables Databases, né? Quando era necessário voltar no tempo, né, executar um flashback database no container database, impactava todos os PDBs. Você não conseguia, por exemplo, efetuar um flashback database no nível do PDB. Você efetuava um flashback database no container, né? E isso acabava afetando todos os PDBs, porque eles estavam compartilhando, né, aquela Undo. Então, afetava todos os PDBs, o que não era interessante, né? Então, isso é uma das desvantagens, tá? Uma outra desvantagem é que a gente não consegue, por exemplo, fazer um clone de um PDB sem colocar ele em modo somente leitura, né? A gente precisava colocar ele em modo somente leitura para a gente poder assegurar a consistência dos dados, né? Com a Undo local a gente já consegue sanar esse problema. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, não vou adiantar, mas então, uma das desvantagens era a questão de você clonar um Plugable Database, né? Você precisava colocar ele em modo somente leitura para garantir a consistência, enfim. Isso é uma desvantagem, tá? Já vou falar o que mudou, o que melhorou com a Local Undo, tá? E uma outra desvantagem, por exemplo, né, é que quando você tem uma única Undo, né, utilizando para o CDB root, caso ocorresse uma falha na Undo, isso afetava também todos os PDBs, porque os PDBs estavam utilizando a Undo do CDB root, né? Então, trabalhar com shared Undo não é muito interessante, a gente tem essas desvantagens aí, tá? O que aconteceu a partir da 12CR2, pessoal? A gente teve uma mudança, né? E foi introduzido, né, essa novidade aí, que é a Local Undo, tá? E aí, como é que ficou, né? Nós temos agora a Undo pro root container, né? Então a gente continua tendo a Undo lá do root, e agora a gente consegue ter uma Undo local para todos os nossos PDBs, tanto para o PDB seed, ó, né? A gente tem aqui o PDB seed, quanto para os PDBs. Então tem aqui, ó, o PDB1 com a própria Undo local, tem aqui o PDB2, 3, 4, e cada um desses PDBs pode ter uma Undo somente para ele, né? Somente para uso daquele PDB, ok? E com isso, pessoal, com essa novidade, a gente consegue sanar, né, por exemplo, essas desvantagens aqui que eu acabei de falar, né, voltando aqui então um pouquinho, falando aí da questão do clone, né, com a Local Undo agora, a gente consegue, por exemplo, fazer um hot clone, né, que é o que a gente chama de hot clone, né. Então a gente consegue fazer um clone com o PDB aberto, com o PDB online, né, você precisa estar com o seu banco de dados, por exemplo, em archive log, tá com a Local Undo habilitada como true, como enable, né, e daí você consegue fazer esse clone sem precisar, por exemplo, colocar o seu PDB em modo somente leitura, né, fechar o seu PDB para poder fazer esse clone. Então a gente consegue sanar essas desvantagens aqui que eu acabei de falar para vocês, consegue fazer um flashback a nível de Plugable Database, né, você voltar o seu Plugable Database sem afetar os outros PDBs, então isso é bem interessante, tá? Então, a Local Undo ela é realmente bem recomendada aí de você utilizar. Não faz sentido você utilizar a shared Undo quando a gente tem diversas vantagens de se utilizar uma Undo local. Então beleza, pessoal, dado essa primeira introdução, então eu vou mostrar para vocês agora na prática como que faz para a gente voltar para o modo shared e depois voltar para o modo Local Undo, tá bom? Da Undo local para os PDBs, tá bom? Então vamos lá para o nosso MOBA Xterm para a gente colocar a mão na massa. Então vamos lá, pessoal, já estou aqui no meu MOBA Xterm, tá? Então eu vou logar aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer para a gente começar essas operações é logar aqui então na minha instância, né? Então SQL Plus /IceSysDBA, tá bom? Eu já tenho aqui então um banco de dados Oracle
19 instalado, né? Vou dar um clear aqui. E pessoal, seguinte, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Eu vou mostrar primeiro para vocês como que faz para a gente voltar para Shared Undo, tá? Porque como eu falei para vocês, quando a gente faz a instalação, a Undo local ela já vem marcada. Claro que você pode desmarcar lá, né? Mas ela já vem marcada, então é interessante, recomendado que a gente utilize dessa forma, tá? Então a minha Undo local, tá? A minha local Undo, ela já está como true, já está habilitada. Então eu vou mostrar primeiro como voltar para Shared Undo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar como que está a minha local Undo, né? Eu preciso mostrar para vocês como que vocês fazem para poder fazer essa verificação. Então, olha só. Eu vou rodar esse comando aqui, ó. Vou deixar esse comando para vocês. É um comando um pouquinho elaborado, né? Então, vou deixar esse comando para vocês. Mas, basicamente, nessa tabela aqui, ó, Database Properties, tá? A gente consegue verificar, ó, que esse parâmetro aqui, ó, local Undo Enable, ele está como true. Tá? Se esse parâmetro está como true, tá? A local Undo está habilitada, tá? Então é assim que a gente verifica se a nossa local Undo está habilitada, tá? Uma outra coisa também para a gente verificar, pessoal, primeiramente eu vou verificar aqui quais são os meus PDBs, tá? Que eu tenho aqui nesse momento. Então olha só, eu tenho apenas o meu MyPDB1, tá? Eu poderia ter outros PDBs aqui, mas eu só tenho apenas esse PDB aqui, tá? Eu vou rodar aqui um outro comando então para a gente verificar quais são as tablespaces de Undo que existem, então, nesse meu banco de dados, tá? Então, eu vou rodar esse comando aí, tá? Nessa tabela aqui, ó, CDB tablespace, né? E eu consigo verificar, pessoal, que olha só, eu tenho a minha tablespace de Undo para o meu CDB root, tá? Esse comad 1 aqui é o root. E eu consigo verificar que eu tenho também uma tablespace de Undo para o meu MyPDB1, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, com ED 3, olha só, com ED 3 é o meu MyPDB1, tá bom? Então eu tenho duas Undo, sendo que uma é para o meu CDB root e uma é específica aí para o meu MyPDB1, ok? Bom, feito essas verificações, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder voltar para Shared Undo, né? Como é que a gente faz para poder alternar para Shared Undo, tá bom? Então vamos lá, vou dar um clear aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é dar um shutdown no meu banco de dados, tá? Então eu vou dar um shutdown immediate aqui, né? Para poder fechar o meu banco de dados. Então pronto, banco de dados fechado. E agora o próximo passo, ponto importante esse, pessoal. Nós temos que colocar o nosso banco de dados como upgrade, tá? Pessoal, isso é importante, tá? O banco de dados ele tem que ser iniciado em modo de upgrade. Então, startup upgrade, tá? Vamos iniciar o nosso banco de dados em modo de upgrade. Então, banco de dados iniciado em modo upgrade. Pessoal, agora que vem o comando, né, que a gente vai utilizar para poder voltar para Shared Undo, para poder utilizar uma Undo compartilhada, tá bom? O comando é simples, pessoal. Esse aqui, ó, alter database local undo off, tá? É basicamente isso. Você vai rodar esse comando, alter database local undo off e pronto. Você não vai mais estar utilizando a local undo. Agora você vai utilizar a Shared Undo, uma Undo compartilhada, tá? Depois que a gente efetuar esse comando, nós temos que dar o shutdown novamente, porque o nosso banco de dados está como modo upgrade. Então, shutdown immediate, tá? Temos que desligar o banco e depois subir o banco como open, né? Então vamos dar um startup open após o shutdown immediate. Shutdown efetuado e agora eu vou dar um startup open, tá, pessoal? Para a gente poder abrir o nosso banco de dados. Então, beleza, pessoal, banco de dados aberto, tá? Eu vou dar um clear aqui, então eu vou dar aqui um show PDBs, né? E vou abrir o meu MyPDB1, né? Que ele está como open, né? Então, está como mountain, desculpa. Então, alter database, alter pluggable database, esqueci desse detalhe, MyPDB1 open, tá? Vou abrir o meu pluggable database, tá? Show PDBs e pronto, pessoal, olha só. Já voltei então para Shared Undo, já estou com o meu MyPDB1 aberto como read-write, tá? E aí é o seguinte, pessoal, depois disso, né, eu vou fazer a verificação então, para poder saber agora como que está, né, se o parâmetro da local Undo está habilitado, tá? Olha só, vou rodar o mesmo comando que eu rodei no início aí da nossa operação prática, e olha só, o parâmetro agora local Undo enabled, né, está como false, ou seja, nós não estamos mais utilizando então a Undo local. Quando esse parâmetro aqui está como false, nós estamos utilizando a Shared Undo, uma Undo compartilhada, tá? Agora, pessoal, um ponto interessante, tá? É que quando a gente volta para Shared Undo, tá? Olha só. Se eu rodar novamente esse comando aqui, ó, eu ainda tenho aqui, ó, a tablespace de Undo do meu MyPDB1, tá? Então, quando acontece esse processo, a hora que eu recomendo é que você drop essa tablespace aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar um alter session aqui, para poder logar no meu MyPDB1, né? Vou verificar aqui, ó, a minha tablespace, né? No caso, o data file que eu tenho aqui, olha só.
esse datafile de undo, meu tablespace de undo, e eu vou dar um drop simples, né? Para a gente poder dropar essa tablespace aí. Então, drop tablespace undo e pronto. Então, olha só, pessoal, comando efetuado, tá? Então, a gente acabou de dropar a nossa tablespace de undo, tá? Se eu rodar novamente esse select aqui, ó, a gente não tem mais a tablespace de undo, né? E se eu rodar novamente esse outro select aqui, a gente não tem mais nenhuma linha. Nesse caso, porque eu estou dentro do meu MyPDB. Mas se eu dar um clear aqui, ó, se eu der um alter session, set container igual a cdb root, e eu rodar novamente esse comando aqui, pera aí, deixa eu copiar aqui que quando eu seleciono qualquer coisa no terminal ele copia. Então, ó, se eu rodar novamente esse comando aqui, a gente pode ver agora que a gente só tem uma tablespace de undo, que é a do root, tá, pessoal? Então, o fato de eu dropar, né, a tablespace do meu MyPDB não vai influenciar em nada, porque agora nós estamos utilizando uma share de undo, uma undo compartilhada, e o PDB agora ele vai usar a undo do CDB root. Beleza, pessoal? Então, esse é o processo de mudar de locaundo para share de undo, ok? Bom, o que eu vou mostrar agora, pessoal? Eu vou mostrar agora como que faz para a gente voltar para locaundo, tá? Então, olha só, já verificamos aqui que a gente tem apenas uma tablespace de undo, né? Já verificamos aqui que esse parâmetro locaundo enable está como false, não está mais como true. Então, agora eu vou voltar, né, para minha locaundo, que o processo é muito parecido, né? Novamente, eu vou dar um clear aqui, ó. Novamente, eu vou ter que dar um shutdown no meu banco de dados, né? Shutdown immediate, colocar novamente o banco de dados em modo upgrade, alterar o parâmetro para on, né, e iniciar o nosso banco de dados novamente. Mas aí eu deixo uma pergunta para vocês. Eu dropei, né, a minha tablespace de undo do meu MyPDB1. Quando eu voltar a minha undo para local, né, para locaundo, eu mudar, né, a minha undo para local e não mais para shared, eu vou precisar novamente criar uma tablespace de undo no MyPDB1 ou isso vai ser feito de forma automática? Deixar essa questão aí para vocês pensam aí e a gente vai mostrar isso aqui na prática, tá? Então, olha só, já dei um shutdown, vou dar um startup agora, upgrade, né? Para iniciar o meu banco de dados em modo upgrade. Banco de dados, então, iniciado em modo upgrade, pessoal. E o comando é o mesmo, tá? Alter database local undo, só que agora a gente não vai colocar off, nós vamos colocar on, tá? Alterei, então, o meu parâmetro, né? O meu local undo para on. Vou dar o shutdown novamente, né? Para abrir o meu banco de dados normalmente, ok? Shutdown realizado e agora um startup open, né? Ou simplesmente startup, tá? Então, beleza, pessoal. Banco de dados aberto, tá? Instância iniciada, banco de dados aberto. Aí é o seguinte, galera, vamos lá. Primeira coisa que eu vou verificar é o meu parâmetro aqui, né? Para saber se agora o meu locaundo está como true. E olha só, o parâmetro locaundo enable está como true, então nós já estamos utilizando agora a locaundo, tá? Vou dar um show PDBase aqui, e olha só, o meu MyPDB1 está como mounted, tá? Se eu rodar esse comando aqui para verificar as minhas tablespaces de undo, olha só, eu tenho apenas uma tablespace aqui ainda, tá? Quando eu abrir agora o meu banco de dados MyPDB1, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai dar algum erro porque eu não criei uma tablespace de undo, ou quando eu fizer a abertura desse meu MyPDB1, a tablespace de undo vai ser criada automaticamente. Vamos verificar isso daí? Vamos lá. Vou dar um alter purgable database MyPDB1, tá? Open, né? Vou abrir ele, open. Vamos ver se vai funcionar isso daí. E olha só, consegui abrir o meu MyPDB1, tá? O que eu vou fazer agora? Vou rodar novamente aqui o meu comando. E olha só, pessoal. O Oracle fez a criação de uma tablespace de undo, tá? Então, quando você volta o parâmetro aí, configura, né, a undo como local, né? O Oracle ele faz a criação, então, da tablespace de undo que nós tínhamos dropado anteriormente, né? Se eu ainda rodar esse outro comando aqui, ó, né? Deixa eu dar um alter session set container igual a MyPDB1. Eu ainda consigo, nesse caso aqui eu passei o nome da tablespace errada, né? Porque agora ele mudou o nome, né? Então, olha só, vou rodar de novo. Eu ainda consigo, olha só, verificar que foi realmente criado, né, uma nova tablespace com um novo datafile, né, para o meu MyPDB1,
Tá bom, pessoal? Então, foi isso para a aula de hoje. Quis mostrar para você esse assunto que é realmente muito interessante. Essas questões de se a Tablespace de Undo vai ser criada automaticamente ou não, isso é importante, porque pode cair isso na prova de certificação. Esse tópico assunto, né? Esse assunto é tópico de certificação ACP19, tá? Então quis mostrar essa diferença entre Shared e Local Undo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido e vejo vocês na próxima aula.